Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no Evangelho, o que está escrito no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. E Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 7. Jesus começa a falar e diz assim, ó: Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Não condenareis o inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, ou seja, ele é o 7º Espírito de Deus. O sábado representava Jesus. Quando você vai no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, Jesus diz assim, ó: Disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui Jesus está dizendo que o corpo dele foi feito e nasceu aqui na terra por causa de nós, porque ele tinha que sacrificar por nós. Ele é o 7º Espírito de Deus, a palavra. Quando você vai aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim, ó: E como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não eram lícito comer, senão aos sacerdotes. Aqui fala que Davi entrou na casa de Deus e pegou os pães sagrados e comeu. E dizia-lhe, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui ele teve misericórdia de Davi, que Davi era para ter morrido por ter comido os pão da proposição. Aqui Jesus está falando da misericórdia. E quando você vai Evangelho de Lucas, então, irmão, tem três testemunhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. São 3 testemunhos que Jesus dá dizendo que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Entendeu? Agora eu vou ler com os irmãos. Lembrando, Jesus Cristo, ele sacrificou na cruz para nos salvar aos 33 anos. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel 33, fala a restauração de Israel. Aqui está falando Cristo que viveu 33 anos. O número 33 aqui está falando que Cristo sacrificaria para nos salvar. Ezequiel 33, vou ler o versículo 18. Ó. Diz assim, ó. Ezequiel 33, versículo 18, ó. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá. Evangelho 33, versículo 18, é Jesus e Deus falando, as duas sabedorias. Porque Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Então, quando você pega os 7 Espíritos de Deus que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés no monte. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo espiritual, 8. 7 com o corpo, 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9. 9 que é a serpente, a sabedoria. Então aqui no versículo 18, são o Pai e o Filho falando, as duas sabedorias. Entendeu? Dizendo, ó, desviando o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade